Amém, irmãos? Todos encontraram João capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém? Assim está escrito: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã bem cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que estas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram somente Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, é chegado o momento da sua palavra. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor abra o coração da sua igreja para receber a palavra que será semeada nesta noite, que o coração do teu povo possa se tornar como uma terra fértil, para que possa receber a semente e a mesma nascer, crescer e dar frutos, produzir frutos. E todavia, meu Pai, que o Senhor possa me esvaziar, meu Pai, da minha capacidade própria e me encher do Teu Espírito Santo, e que Ele possa tomar a primazia a minha vida para transmitir a Sua mensagem conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E os irmãos podem tornar os vossos assentos e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o texto bíblico que nós fizemos menção nesta noite é um texto bastante conhecido em nosso meio. É um texto bíblico que bem nós ouvimos através da leitura, que vai contar uma história de uma mulher, pois esta mulher, ela mesma foi apanhada em adultério, apanhada no próprio ato, e a palavra do Senhor nos começa dizendo no capítulo de número 8, que Jesus, ele havia subido para o Monte das Oliveiras, e pela manhã ele desce novamente para poder estar com o povo. E quando Jesus ele desce do monte para estar com o povo, nos diz a Bíblia que os escribas e os fariseus, eles se apresentam diante de Jesus, trazendo-lhe uma mulher, pois esta foi apanhada em um ato de adultério. Mas queridos, quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas eram os doutores da lei, eram os homens pautados, os homens letrados dos dias de Jesus, eram os grandes homens formados, os doutores da lei, conhecedores a fundo da lei. Por isso que a palavra nos diz que quando eles apresentam aquela mulher a Jesus, eles estão procurando do que acusar Jesus. Mas como acusar Jesus? Já já nós vamos chegar nesse ponto. E quem eram os escribas? Eram os escrivões, eram os homens que eram responsáveis em escrever a lei nos dias de Jesus. Estes dois povos eram dois povos que perseguiam o ministério de Cristo. Aonde Jesus estava pregando, sempre tinha fariseu, sempre tinha escriba, sempre procurando do que acusar Jesus Cristo, sempre procurando brechas, procurando meios para buscar do que
do que acusar Jesus, para poder desmascarar Jesus. Veja que a palavra nos diz que eles pegam essa mulher no seu próprio ato e vai apresentar ela diante do Senhor, dizendo: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério, e a lei de Moisés nos diz, nos ensina que a mesma deve ser apedrejada em praça pública. Mas, irmãos, por que que naqueles dias as mulheres que eram apanhadas em adultério tinham que ser apedrejadas em praça pública? Já pensou se essa lei ela prorrogasse até os nossos dias? Nós temos que falar ao Senhor: misericórdia, meus queridos irmãos, pois então a lei dizia que toda mulher ela deveria ser apedrejada em praça pública quando fosse apanhada em um ato de adultério, pois eles entendiam que se uma mulher ela adulterasse, se ela traísse teu esposo, se ela traísse o seu marido, ela estaria degrinindo a honra, ela estaria degrinindo a geração, ela estaria degrinindo a vida daquele homem. Era uma mancha, era uma marca que ela estava colocando na vida do seu esposo. Então agora essa mulher apanhada neste ato, e ela é levada a Jesus, e aí quando ela é levada a Jesus, então os escribas pensam que agora acharam do que acusar Jesus. Mas por que, Jéssica? Porque Jesus, quando ele se apresenta, quando ele se torna como um de nós, ele prega o amor, ele prega o arrependimento, ele prega o perdão, ele prega nova oportunidade, ele prega transformação, ele prega renúncia, ele prega libertação. Veja que aonde Jesus passava, ficavam marcados pelos seus atos, ficavam marcados pelos prodígios, pelas maravilhas, pelos milagres. Aonde Jesus passava, coisas boas aconteciam. E quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus operava, quanto mais Jesus fazia a sua obra, mais era motivo dos fariseus os perseguir, dos escribas perseguir Jesus, pois eles ficavam enciumados, eles não aceitavam a forma que Jesus trabalhava, eles não aceitavam o ministério de Jesus, eles não criam que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, enviado em socorro da nossa salvação. Eles não criam, porque primeiro eles esperavam Jesus nascer em um berço de ouro, de família rica, de família bem financeira. Mas o nosso Jesus, ele vai nascer aonde? Em uma manjedoura. Ele vai ser criado como um carpinteiro, ele vai ser uma pessoa simples, ele vai ser uma pessoa comum. Isso já era motivo de sobra para os fariseus indagar e dizer: não pode este ser o rei de Israel, não pode ser este o Filho do Deus Altíssimo, o enviado, o Emanuel, que há de nos salvar. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo sofria inúmeras perseguições, mas este pregava o amor, esse pregava a segunda oportunidade. Haja vista que quando Jesus é chamado para poder ir a Betânia, para poder curar Lázaro, quando Jesus disse: é chegada a minha hora, vamos a Betânia, porque Lázaro, este está dormindo. Os discípulos fazem uma indagação a ele, dizendo: mestre, como queres tu voltar a Betânia? Outra hora tu estivestes lá, e o povo judeu tentaram te apedrejar, tentaram te matar, te expulsaram do meio deles. Então os discípulos fazem um pedido para Jesus, Jéssica. Veja que interessante que eles fazem um pedido: permita-nos orar ao Pai, para que este despeda labareda de fogo dos céus, para poder consumir todo samaritano. Aí Jesus chama os discípulos de hipócritas, porque Jesus olha para eles e fala: hipócritas, não saibais vós que o Filho do Homem não vieste para destruir a alma do ser humano? Não sabais vós que eu não vim para destruir, para acabar com a raça humana, mas eu vim para salvar, eu vim trazer boas novas, eu vim trazer outra oportunidade para
para todo aquele que invocar o meu nome. Então os fariseus agora, pegando Jesus com a sua mensagem e pegando a lei, nós temos que também fazer menção que a lei não podia ser denegrida, a lei não podia ser ferida, a lei de Moisés, ela não podia ser mudada, ou seja, se estava escrito que a mulher tinha que ser apedrejada, de fato ela tinha que ser apedrejada, mas a mensagem de Jesus poupa aquela mulher, não poupando ela para continuar na sua vida conforme ela havia vindo vivendo, mas trazendo a ela uma nova esperança, trazendo a ela nova perspectiva de vida, trazendo a ela uma segunda oportunidade. Então quando eles apresentam aquela mulher a Jesus e fala assim: mestre, esta foi apanhada no ato de adultério, eles viram a oportunidade de ter do que acusar Jesus, porque eles viram a oportunidade ali, primeiro, de colocar Jesus contra a sua própria mensagem, porque ele se apresenta a mulher e diz assim: olha, esta foi apanhada no ato de adultério, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, mas tu, o que é que tu dizes? Aí Jesus, ele se agacha, ele começa a escrever sobre a terra. A palavra não nos diz o que era que Jesus escrevia, a Bíblia não diz o que era que Jesus escrevia na terra, ninguém sabe o que Jesus escrevia, mas eles insistiram, e eles insistindo, diante da sua insistência, é chegado o momento que Jesus se levanta e toca no subconsciente deles. Eles esperavam uma resposta de Jesus, mas a resposta de Jesus não era conforme eles esperavam, era totalmente o contrário, porque se Jesus falasse para eles: apedreja a mulher, acaba com a mulher, Jesus iria contradizer com a sua mensagem, Jesus ia contradizer com as boas novas, Jesus iria contradizer com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele instruía o povo a viver. Então eles iriam chamar Jesus de herege, iria dizer que Jesus estava pregando heresia, iam ter do que acusar Jesus diante do sinédrio, diante das autoridades. E se Jesus tivesse pregado então a sua mensagem contrariado à lei de Moisés, também seria outro ponto que eles teriam para acusar Jesus, porque eles iam dizer: este feriu a lei, este denegriu a lei de Moisés, poupando uma mulher apanhada em ato de adultério, quando a lei manda a matar em praça pública para servir de exemplos às demais. Mas queridos, Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua onipotência, a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, Jesus confronta todos aqueles homens, todos os fariseus, todos os escribas, fazendo apenas uma pergunta a eles. Jesus disse: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a lançar contra ela pedra, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Quando Jesus fala isso, Jéssica, Jesus está tocando no subconsciente daqueles homens. Eram doutores, eram conhecedores, eram homens da lei, mas tinha uma falha. Todo ser humano tem uma falha, não existe ser humano que não comete pecado, não existe ser humano perfeito. A palavra do Senhor nos diz que se o homem for achado na terra, na condição de varão perfeito, Deus não deixa mais ele viver nessa terra, mas o toma para si, para os céus. Até hoje eu nunca vi um ser humano ser tomado por Deus e levado ao céu em vida plena. Mas por quê? Porque somos falhos, somos pecadores, o tempo inteiro nós estamos pecando. A gente peca na mente, a gente peca no pensar, a gente peca no desejar, o tempo inteiro nós estamos cometendo uma falha diante de Deus. Se não fosse a misericórdia dele, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estávamos aqui para poder contar história. Mas é o amor dele, é a graça dele, é a misericórdia dele que tem nos sustentado. O amor de Cristo é tão bom que ele nos renova, ele nos perdoa, ele nos sustenta, ele nos segura pelas nossas mãos para que nós não venhamos a afundar.
Então Jesus toca na consciência daqueles homens, fazendo apenas uma pergunta: aquele a quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra esta mulher, seja o primeiro a lançar pedra contra ela. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que naquele exato momento há um silêncio no meio daquele povo, há um silêncio no meio deles. Sabe por quê? Porque se existe algo que nos incrimina, que nos condena, que nos escraviza, se chama consciência. Tem pessoas que não conseguem mais dormir, tem pessoas que estão doentes emocionalmente, por quê? Por causa que a sua consciência o condena de algo. A sua consciência não deixa ele ter paz, a sua consciência não deixa ele viver conforme ele queria, na paz que ele queria. Meus amados irmãos, a nossa consciência é o nosso maior juiz, o nosso maior juízo é a nossa própria consciência, tanto que no juízo final, quando nós formos nos apresentar diante de Deus, nós mesmos iremos nos julgar através da nossa própria consciência. Ei amado, ei minha amada, então Jesus toca na consciência deles, e quando Jesus toca na consciência deles, eles começam a desistir de apedrejar aquela mulher. Sabe por quê que eles desistem? E a palavra nos diz que ele começa dos mais velhos até os últimos, até os mais novos, a deixar as pedras no chão e a começar a se retirar. Sabe por que eles tomam esta decisão? Porque quando vamos nos apresentar diante de Deus, não existe diferença de pecado. Pecado é pecado, não existe pecadinho, pecadão, pecado normal, não existe. Todo pecado diante dos olhos de Deus é pecado. O pecado que eu cometo pode não ser o mesmo pecado que a Jéssica, como também não é o mesmo da Joelma. Todos nós pecamos diante de Deus. Então quando Deus nos olha, Ele nos vê todos como pecadores. Nós sabemos, meus amados, que se existe comunhão entre nós e Deus é através de Jesus, foi pelo sacrifício dele. Deus consegue nos enxergar como filho por causa do sacrifício de Cristo, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então Jesus, ele toca na consciência, então eles começam a meditar, a pensar, e as suas consciências começam a os acusar, da mesma forma que eles queriam acusar aquela mulher. Então se fosse para matar todos que cometessem pecado, nem eles estavam impunes, até eles teriam que ser apedrejados, porque Deus enxerga todo pecado como pecado, não existe diferença entre os pecados. Então ele sai, e quando ele sai, então fica apenas Jesus e aquela mulher, e estando só Jesus e aquela mulher, então a palavra nos diz que Jesus, em um determinado momento, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele olha para aquela mulher, e ele não consegue mais ver ninguém que estava ali condenando, acusando aquela mulher. Então Jesus olha para ela e lhe faz uma pergunta: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Mulher, cadê aqueles homens que estavam lhe acusando? Cadê todos eles? E a palavra nos diz que ela fala: ó Senhor, todos se foram, todos saíram. Então Jesus olha para ela e fala assim: se nem eles te condenaram, nem eu tampouco hei de te condenar. Vai e não peques mais. No versículo de número 11, meus queridos irmãos, essa palavra, ela tem muito a ver com a nossa vida, ela tem muito a ver com os nossos dias, ela tem muito a ver conosco. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas na mesma situação que aquela mulher, não no mesmo ato, não no mesmo pecado, não na mesma situação. Eu não estou falando que existem inúmeras pessoas adulterando, acabando, destruindo casamentos, fazendo tudo que é ilícito, não. Quando eu estou falando que existem muitas pessoas na mesma situação que ela, eu estou dizendo de pessoas que a população não aceita mais, que o povo não aceita mais. Existem, quantas vezes eu não já ouvi alguém mencionar: fulano não é um ladrão, fulano merece morrer, fulana não presta, os traficantes não prestam, tem que morrer, tem que ir preso, tem que ir pro bar na cadeia. Ei queridos, eu não estou aqui querendo absorver
ninguém de pagar pelos seus atos. Uma coisa é a pessoa pagar diante de Deus e diante da justiça pelos seus atos, pelos seus delitos, mas outra coisa é desejar que essas pessoas morram, é desejar que essas pessoas deixem a sociedade, é dizer que elas não são dignas do céu, é dizer que elas não são dignas de ter uma família, é dizer que elas não são dignas de uma segunda oportunidade. Isso é contraditório à palavra de Deus. Jesus nos instrui, Jesus ele nos ensina, Jesus nos orienta a acreditar mais em pessoas, a acreditar mais nas pessoas, por pior que seja o estado da vida delas. Ei, amado, sabe por que Jesus ele nos instrui? Porque ele sabe da sua capacidade, ele sabe o que é que ele pode fazer. De repente uma pessoa que fazia tudo que não presta, que fazia tudo de ruim, que pintava o terror, ninguém gostava dele, nem a polícia queria mais saber dele. Aí vem Jesus e faz uma obra redentora na vida desse indivíduo. Ei, amados, quantas pessoas não existem em nosso meio que foram alcançadas pela misericórdia de Jesus, que foram alcançadas pela graça de Jesus Cristo. Se dependesse da população, se dependesse dos escribas, se dependesse dos fariseus, aquela mulher seria apedrejada, aquela mulher teria sua vida ceifada, aquela mulher teria sua vida interrompida. Mas quando depende de Jesus, Jesus olha para o pecador e fala assim: olha, meu filho, eu quero fazer uma obra na sua vida, eu quero te libertar, eu quero te mudar, eu quero te transformar, eu quero te restaurar. Ainda que todos querem o seu mal, ainda que todos querem o teu pior, ainda que todos não acreditam mais em você, ainda que ninguém dê mais nada em você, existem pessoas que da onde ela vai, a porta se fecha na cara dela, ela já não tem mais nem para onde ir. Aonde ela passa, alguém está acusando ela, alguém está ignorando ela, o povo não olha mais. Irmãos, em nosso meio existem pessoas que ele bebe tanto, eu estou falando daquela turma do carotim, que a única coisa quando ele se aproxima de nós é para falar assim: olha, me dá dinheiro, me dá alguma coisa para eu comer. Tudo mentira. Nós sabemos que o vício já dominou eles, o vício já está levando eles a caminho da sepultura, porque eles bebem tanto aquela bebida, que a gente olha para eles, eles estão com o rosto inchado, os pés inchados, o vício já dominou. Ninguém quer saber daquele povo, irmãos, vamos ser sinceros. Quem é que quer um bêbado enjoado no pé do ouvido, babando, cuspindo na gente? Ninguém quer. As pessoas rejeitam este povo. É natural a população não querer, é natural a população não acreditar. Quantas vezes eu não já vi alguém dizer: não tem mais jeito para esses, já estão entregues aos seus pecados e já não tem mais o que fazer. Mas, queridos, existe este pode mudar a vida da pessoa, por pior que seja o seu estado, por pior que seja a sua situação atual. Existe que, se for apresentado a ele, a pessoa da forma que está, e esta mesma desejar mudança, transformação, restauração, este se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é aquele que a sua especialidade é investir naquele que ninguém investe mais, de acreditar naquele que ninguém acredita mais, de fazer por aqueles o que ninguém mais quer fazer. Olha, se dependesse dos fariseus, se dependesse dos escribas, aquela mulher tinha sido apedrejada. Se dependesse de muita gente, se dependesse da população, muita gente não estaria mais no nosso meio. Quando nós ligamos o jornal, nós vamos ver jornalista falando: no Brasil tinha que ter pena de morte, no Brasil tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Ei, irmão, se tem uma lei que eu particularmente não defendo, é a pena de morte, porque eu entendo que Deus é o dono da vida. Se foi Ele que deu, só Ele tem o direito de tirar. Se foi Ele que deu, só Ele tem o direito de decapitar. Ele dá vida, Ele tira a vida, somente a Ele. Então eu entendo o seguinte: prisão perpétua, ok, tem muitas pessoas que merecem passar o resto da vida fora da sociedade, porque causam
um determinado risco. Então nós ligamos a nossa televisão, tem sempre alguém acusando, pedindo esses tipos de lei para o Brasil, e esquecem de olhar para a palavra, esquecem de olhar que existe um Jesus que transforma, esquecem de olhar e ver que tem um Jesus que muda, esquecem de olhar para a palavra, e estão falando o que não deve, estão acusando quem não deveria acusar. Se nós como cristãos, se a igreja, se o povo de Deus compreendesse o que é que Jesus Cristo pode fazer no meio da sociedade, a nossa história seria outra, a nossa realidade seria outra. Se muitas dessas pessoas que estão se perdendo, se todas elas na verdade sabessem quem é Jesus, compreendesse o projeto de Jesus, compreendesse o propósito de Jesus, a nossa história seria outra, a nossa realidade seria outra. Quantas pessoas se matando, quantas pessoas tirando as suas próprias vidas, porque elas olham para si e elas não têm mais perspectiva, elas não conseguem mais enxergar a esperança, elas não conseguem mais enxergar razões para continuar vivendo, motivos para continuar vivendo. A depressão já tomou conta delas, tomou tanto conta delas que elas não conseguem mais enxergar que existe um Jesus que pode mudar o quadro. Nesta noite eu quero te dizer algo. Eu não sei a situação que você vive, eu não sei se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar em você, eu não sei o que é que você anda fazendo, eu não sei a sua vida, eu não sei a sua história, mas eu venho te apresentar um Jesus que, ainda que ninguém acredite em você, que ainda que a população não acredite em você, existe um Jesus que acredita. Ainda que ninguém mais te queira, talvez nem tua família te deseja mais te ver dentro de casa, mas Jesus Cristo deseja e almeja escrever teu nome no livro da vida. Existe um Jesus que pode mudar sua história, existe um Jesus que pode mudar sua vida, existe um Jesus que muda-te por completo. Basta somente você querer, basta somente você desejar, basta somente você dar o seu primeiro passo, basta somente você dizer: Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu não sei mais para onde ir, eu já não sei mais o que fazer. Ó Deus, talvez a morte seja a única solução para a minha vida. Nesta noite eu quero te convidar a deixar esse Jesus entrar na sua vida. Ei, amados, aqueles fariseus, aqueles escribas fizeram uma boa ação, fizeram uma boa obra. Mal sabiam eles que estava levando a mulher aos pés daquele que podia mudar a vida dela. Mal sabiam eles que eles estavam conduzindo aquela mulher aos pés daquele que podia mudar a história dela, que podia dar a ela uma nova identidade. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus, ela saiu uma nova mulher, ela saiu uma nova criatura, ela saiu uma nova pessoa. Ela saiu mudada, ela saiu transformada. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que isso é dom de Deus, isso não vem de mim, eu não posso fazer nada, o ser humano não pode. O que eu posso fazer, estou fazendo, que apresentei este Jesus, mas o nosso Jesus, o Jesus da igreja, o Jesus da Bíblia, ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a sua situação, ele pode fazer de você uma nova criatura. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida, eu não sei para onde estão indo os teus passos, mas uma coisa eu posso te afirmar, que Jesus Cristo nesta noite, ele deseja te dar direção, ele deseja te dar identidade, ele deseja mudar a sua história, ele deseja te mudar por completo. Esse é o nosso Jesus Cristo. O amor dele é superior a todas as acusações, o amor dele é superior a todas as indagações, o amor dele é superior a todos os nossos atos, os nossos pecados. Ele é maior. Meus queridos, eu costumo dizer que aquele que poderia nos acusar, aquele que tinha legalidade para nos incriminar, ele nos escolheu amar. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu sua vida, Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. Então por que ele é o único que podia nos acusar? Porque ele é o único que é justo, imaculado, cordeiro, santo, puro. Jesus Cristo
Cristo não precisava de nada disso, mas Ele escolheu passar por tudo isso para nos dar vida, para nos dar uma segunda oportunidade. Nesta noite eu concluo minha mensagem dizendo: nosso Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus da igreja é o Jesus da segunda oportunidade. O nosso Jesus é aquele que acredita na sua vida, acredita na sua história, acredita na sua mudança, tem projeto, tem plano ainda a fazer através da sua vida, e no final de tudo ainda vai nos dar direito de morarmos com Ele na eternidade. Este é o nosso Jesus, o Jesus da segunda oportunidade.